Olá, meu nome é Giovana Tomé e hoje eu vou explicar um pouquinho mais sobre a implementação da arquitetura LeNet 5, que ela foi feita com foco em reconhecimento de dígitos. Então eu estou aqui no site que foi fornecido de material no próprio card do Adalov, no card da atividade ponderada, e vou explicar um pouquinho melhor sobre essa arquitetura utilizada, pelo LeNet 5. Basicamente, a gente vai receber uma imagem. Aqui está com o input 32 por 32, mas na implementação, depois eu vou mostrar um pouquinho melhor, as imagens elas já vêm com uma dimensão de 28 por 28. Então, a gente tem aqui a primeira camada, que ela vai passar por uma convolução, vão ser aplicados 6 filtros, vão ser geradas 6 features maps diferentes. Aí, beleza, depois disso vai passar por um pooling, que vai diminuir a dimensionalidade desses feature maps, vai passar por outra convolução, vão ser aplicados outros filtros, e depois, de novo, vai ser aplicado um pooling para diminuir a dimensionalidade dessas imagens. Depois disso, essas imagens vão ser achatadas, não é a melhor palavra, mas flattened, no caso, que elas vão deixar de ser arrays, elas vão passar a ser, vão ter um formato de um vetor, basicamente. E aqui a gente consegue ver que nessas últimas camadas, elas vão ser camadas totalmente conectadas, né? Porque antes disso fica inviável, no caso, para uma rede, utilizar camadas totalmente conectadas. Mas daí quando os inputs das camadas eles são em formato de vetores, fica mais viável utilizar essa parte totalmente conectada. E a gente tem o nosso output, que tem o formato de um array de 10 dígitos, basicamente, que daí são os dígitos que a gente quer reconhecer, né, que vão de 0 a 9. Aqui a gente tem outra imagem que representa basicamente a mesma coisa. Indo um pouquinho aqui para a nossa implementação no código. Tem algumas importações. Essas importações eu fiz algumas modificações do que estava no site originalmente, né. Aqui, se eu não me engano, tá um modelo um pouquinho mais antigo. Fiz essas adaptações para o modelo funcionar. Aí a gente tem a gente importa o módulo de métricas do scikit-learn para a gente medir o nosso modelo, o matplotlib para a gente visualizar os resultados e o numpy para lidar com os arrays que a gente tem. Então aqui a gente tem a classe LeNet 5. Não modifiquei nada dessa classe que foi disponibilizada aqui no site, que tem a implementação basicamente. A gente tem o nosso input shape, que daí ele pega os parâmetros aqui do método de build do nosso modelo. Altura, largura e canais, beleza. O nosso modelo, ele vai, então, explicando aqui, a gente está definindo as camadas aqui, né, como eu falei ali da arquitetura. A gente tem primeiro uma convolução, daí vai passar por 6 filtros. Aqui a gente consegue ver os parâmetros, aqui, os 6 filtros, o tamanho do kernel, que daí vão ser os tamanhos dos filtros utilizados, né? O stride, que vai ser os passos que essa convolução vai dar dentro da nossa imagem, em pixels. E, enfim, essas são as informações mais valiosas, mais importantes. Aí, beleza, vai passar por uma função de ativação relu, vai realizar um pooling para fazer a redução de dimensionalidade dessas feature maps que vão ser geradas pela convolução, vai passar por outra convolução, vai passar por outro pooling, e aí aqui é a parte que a rede começa a ficar totalmente conectada, né? Que a imagem vai ser achatada, entre aspas, várias aspas. Ela vai estar totalmente conectada, beleza? Vai passar por funções de ativação relu, e no final vai passar pela softmax, que tem um formato que vai dar um resultado entre 0 e 1, que é o que a gente quer, né? A gente quer uma probabilidade do dígito ser realmente aquele número. Aqui embaixo, só estou fazendo a importação dos dados do MNIST, tive que dar uma modificada aqui nessa parte também, porque se pegar diretamente do site aqui não vai funcionar direto assim. Estou fazendo os loads dos dados, só dando um print aqui para saber o formato deles. E como eu comentei aqui no site, eles mostram um input de 32 por 32, mas os dados do MNIST já estão vindo num formato de 28 por 28, então eu não preciso fazer esse reshape.
Outra diferença que tinha da implementação aqui do site, eles fazem um reshape desses dados. Aqui, basicamente, converter as imagens para o formato 28x28. Beleza. Aí, o tipo o tipo das nossas variáveis, né, que a gente tem os dados de treino e os dados de teste. Eles vão vir todos em formato de NumPy e aqui, só para visualizar, eu peguei o primeiro dígito, a primeira imagem, no caso, né, do dataset, e ele dá um array de 28x28, e a gente consegue visualizar aqui os 5. Por exemplo, se eu colocar o segundo dado do dataset, a gente tem um 0, por exemplo. Aí, beleza, a gente está aqui transformando os números, a gente está transformando os dados, os y's, que são a validação, no caso, né, a verdade, eles vão ser transformados em formato de vetor binário. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, train y no 1, que é o 0 que a gente tem ali em cima, a gente tem o 0, beleza. Então, aqui, essa é a verdade, né, o que a gente quer buscar. Beleza. Aí a gente tem o treinamento do nosso modelo. A gente pega a classe que foi feita lá em cima, dá um build passando o tamanho das imagens. Deixa eu voltar aqui rapidão. Tamanho das imagens, canais e classes. Beleza, cadê? Aqui. A gente faz o treino desse modelo, né? Model.fit, a gente declara as épocas e tal. E os dados de validação, né? No caso, a gente está passando os dados de teste nesse momento. Isso, dados de validação para a gente treinar. A gente dá aqui, com o nosso modelo já treinado, a gente dá um predict nos dados de teste. E então a gente tem, as nossas predictions também vão vir no formato de um array do NumPy. E se a gente pega, por exemplo, aqui o dado de teste, o primeiro dado de teste, a gente, aqui, vou pegar o primeiro dado de teste, tem o 7, beleza. E se a gente ver aqui, a gente tem um vetor, que ele vai ser o formato binário que eu estava especificando lá em cima, vai ter 00001. No caso, vai ser, como aqui é um 7, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que daí é a verdade que a gente está querendo alcançar. Beleza. Aqui a gente tem Classification Report, que são basicamente os dados com que a gente treinou e tal. E aí aqui a gente dá o plot de todos esses dados aqui do Classification Report, e a gente consegue ver o nosso modelo em funcionamento, né? A gente tem a acurácia dos dados de validação e a perda que ele está tendo, então a gente vê que a perda está só diminuindo e a acurácia aumentando. A gente vê também a acurácia durante o treino, a gente tem aqui essa linha em roxo, e a perda durante o treino, que é essa linha em vermelho. Então, em função das épocas, né? Então, a gente consegue ver aqui que o nosso modelo ele foi aprendendo bem durante o tempo, que a arquitetura ela realmente é muito boa, muito eficaz para esse tipo de problema. Então, essa foi basicamente a explicação da implementação e espero que tenham gostado.